Eu pedi a inscrição para trazer um alerta à população, que com certeza já faz o acompanhamento aí das discussões aqui na Assembleia Legislativa. 2019, entre os projetos estratégicos da forma de pensar o Estado, o governo Zema apresentou reforma administrativa, apresentou a proposta de adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. Então, desde 2019, o governo Zema tenta inserir Minas Gerais numa proposta falida, que não deu certo em lugar nenhum do país, e que aqui, nos debates internos, nas discussões na sociedade, ele não conseguiu demonstrar, não conseguiu comprovar a necessidade da adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. Que onde foi feita a adesão, quebrou o Estado. É o nosso melhor exemplo, que nós trouxemos muito aos debates durante 2019, foi o Estado do Rio de Janeiro. As implicações da adesão, a perda da autonomia, a injustificada situação para nós abrirmos mão das nossas políticas públicas no Estado para adesão a um regime que em nada acrescentaria para soluções em relação à situação fiscal do Estado. Passou o ano de 2019, nós tivemos já todo o ano de 2020 no enfrentamento de uma pandemia. Hoje nós temos mais de um quarto da população mineira na pobreza ou na extrema pobreza. Nós temos 60% da mão de obra da força de trabalho de Minas Gerais na informalidade, no desemprego ou no desencanto. Nós não temos políticas públicas de geração de emprego e renda. Absurdo o comportamento do governador, que desrespeita a miséria e a fome que está dentro da casa da população mineira, para fazer chacota e dizer daquilo que não conhece. Quem passa fome é que sabe das suas prioridades, e ele fazendo chacota em relação ao auxílio emergencial, sem ter feito política própria de distribuição de renda e de atenção às pessoas durante a pandemia. Vivemos tudo isso. 2021, nós já estamos aí no segundo semestre, e o que aconteceu hoje aqui no plenário, é isso que eu quero chamar a atenção das pessoas, porque esses atos eles são muito rápidos. O pedido do governador para que o projeto de lei 1202, protocolado em 2019, agora com um novo substitutivo, tramite em regime de urgência, esse pedido força a Assembleia Legislativa a votar esse regime de recuperação fiscal. Então, para você que está nos acompanhando, ou que vai ver essa nossa discussão, olhe para as estruturas do Estado e você mesmo vai me dizer se a escola, se o hospital, se as políticas que o Estado, como as que eu acabei de citar, política para a juventude, política de geração de renda, as políticas necessárias que o Estado chegue à população, se essas políticas estão satisfatórias. Se está dando tudo certo no Estado, ou se tudo que tinha para ser feito já foi feito. Se a sua resposta é não, porque é você que conhece a realidade, você está vivendo aí os problemas no dia a dia, se a resposta é não, o regime de recuperação fiscal vai impedir que todas as questões sociais, todas as questões relacionadas à educação pública, seja ela de nível superior, seja ela educação básica, todas as questões relacionadas à relação do Estado com os municípios, todas as questões relacionadas à saúde e quaisquer políticas públicas que sejam necessárias não poderão ser feitas se Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal. É inexplicável o governador querer que o Estado faça adesão a um regime em que nós perderemos a autonomia. Minas Gerais não terá uma Assembleia Legislativa com autonomia, e nem o seu próprio executivo com autonomia para propor e executar suas próprias políticas. Toda a gestão do Estado fica subordinada a uma equipe ligada ao governo federal por 9 anos. Nós estamos dizendo de algo que o governo Zema quer aprovar, não é para ele, para os próximos governos. Nós estamos falando de uma proposta que significa o não Estado na vida das pessoas. Porque os ricos, pessoal, eles não precisam de Estado mesmo, não. Então, eles não precisam buscar políticas públicas para absolutamente nada, porque aquilo que a Constituição garante como direito, eles já pagam e as têm como mercadoria. A população que não pagará menos impostos se Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal,
continuará pagando seus impostos. E esses impostos não serão investidos na melhoria da prestação de serviços que volta para a população. Nem na saúde, nem na educação, nem na segurança pública, nem na melhoria da prestação de serviços que o Estado faz através dos seus servidores públicos estaduais, seja da administração direta, da administração indireta. Vai autorizar Minas Gerais a se desfazer do seu patrimônio, a vender as suas estatais, sem nenhum processo de participação e de decisão soberana do Estado em relação ao seu próprio patrimônio. Em relação aos serviços públicos e aos servidores, a situação é gravíssima. Nós sabemos que em todas as áreas, o governo Zema não promoveu nenhuma revisão salarial, recompondo a inflação, cumprindo políticas específicas, como é no caso da educação, com os reajustes do piso salarial profissional da educação. Há 2 anos, o governo Zema parou. O governo Zema não faz a publicação das aposentadorias das professoras, porque ele não quer fazer a incorporação de um abono de pouco menos de R$200 no salário da professora. Não quer incorporar e, por isso, ele não aposenta todas as professoras e demais trabalhadores em educação que já adquiriram o direito à aposentadoria. No caso dos concursos públicos, quando o crime da Vale em Brumadinho aconteceu, nós tínhamos uma deficiência de efetivo, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Defesa Civil, Polícia Militar, que variava entre 30% e 40%. Ou seja, aquele efetivo que trabalhou na recuperação das pessoas, no suporte às pessoas, e que trabalha até hoje, porque nem todas as pessoas assassinadas pela Vale foram devolvidas a seus entes queridos, trabalham a mais, porque são menos servidores e, portanto, fazem mais trabalho. No caso da educação, a gente chega a ter 50% de contratos temporários que deveriam estar sendo preenchidos por concurso público. Nós já chegamos a ter 22 mil nomeações de concurso público por ano. E, recentemente, o governo achou um grande mérito anunciar 3 mil nomeações sem perspectiva de aumentar esse número, sabendo da realidade do Estado, no caso da educação, de mais de 50% de contratação temporária. As questões relacionadas à carreira, que os servidores estão aguardando há 3 anos, qualquer negociação, qualquer avanço, qualquer melhoria, ficam absolutamente todas proibidas. Nós jogaremos Minas Gerais num cenário assustador de precarização das condições de trabalho para os seus servidores, de precarização da prestação de serviços à população. Isso abre porta, talvez seja esse um dos objetivos do governador, para a privatização. No momento em que o Estado ficará impedido, se aderir ao regime de recuperação fiscal, a investir em quaisquer novas propostas de políticas públicas, ficará proibido de aumentar investimentos, em políticas públicas já existentes. Ele vai possivelmente abrir portas para privatizar em detrimento do Estado, que tem a obrigação de prestar serviço público à população. Então, a minha fala aqui hoje ela é um alerta da gravidade. A gente se assusta quando lideranças e gestores públicos, que deveriam pensar em todos ou pensar na maioria, tentam estabelecer políticas para minorias ou para o seu atendimento da sua visão de mundo. E a visão de mundo do governo Zema é tirar o Estado da sua vida, tirar a saúde pública, a educação pública, tirar perspectivas de geração de emprego e renda, tirar políticas para a juventude, tirar quaisquer perspectivas de política de ampliação e investimento na educação superior do nosso Estado. Aí eu lembro da nossa UENG, da Unimontes, tirar qualquer investimento da agricultura familiar, que é quem põe a comida na nossa mesa, tirar perspectivas do Estado de Minas Gerais, sair de ter 1/4 da sua população na pobreza ou na extrema pobreza. Então, eu faço aqui esse alerta do que é não só o regime de recuperação fiscal, mas esse alerta do que o governo Zema quer ao tentar aprová-lo nos próximos 45 dias, que é exatamente o prazo em relação a esse pedido de urgência que ele apresentou. E a necessidade de nós nos mobilizarmos enquanto sociedade, enquanto população que sente falta do Estado na sua vida, que sente falta de políticas efetivas que melhorem a vida. Nós não temos política de habitação popular no Estado, nós não temos políticas de regulação fundiária no nosso Estado. Faltam muitas políticas, porque o governo Zema, de fato, não as promove.
mas não as promove hoje por uma opção política de governo. Se aderirmos ao regime de recuperação fiscal, o Estado ficará proibido, impedido de fazer quaisquer investimentos em políticas que melhorem a população. E aí nós estamos falando dos próximos 2 governos. Os próximos 2 governos, as próximas 2 gestões. E pouca efetividade terá o nosso voto em eleger governadores que não poderão cumprir seus compromissos, suas propostas em relação a nenhuma área de política pública no Estado, porque o regime de recuperação fiscal impedirá que isso aconteça. Então, por isso eu trago esse alerta, a necessidade da mobilização do movimento sindical, do serviço público, mas não só do movimento sindical, porque essa pauta contra o regime de recuperação fiscal não é uma pauta de serviço do servidor público, é também, porque esmaga, porque arrebenta com o servidor público, que já durante a pandemia, muito dele foi exigido e o governo do Estado não reconhece a importância dos seus servidores públicos. Faço um apelo para a mobilização das nossas classes, do funcionalismo, mas um apelo pela mobilização da sociedade mineira. Não é possível que nós assistamos o governo investir numa ideia de submissão, de negação de direitos, em torno de um falso discurso de recuperação fiscal e da necessidade de uma adesão àquilo que não deu certo. E, portanto, em Minas Gerais, a gente não pode aceitar essa submissão e esse ataque aos serviços públicos, aos seus servidores e às políticas públicas. São essas considerações, presidente, para que a partir de agora, então, além de todas as tarefas que a gente já cumpre aqui na Assembleia Legislativa, como, por exemplo, a importância da CPI da CEMIG. Nós recebemos muitas denúncias de empregados da CEMIG, que viam a situação como a direção fazia a gestão e não só se indignavam, mas estavam preocupados com o futuro da estatal. Porque a gestão atual da CEMIG fez um aparelhamento de modo que contratos são definidos entre amigos, de modo que partido do governador define, indica, influencia na definição de contratos, negocia. Um membro do diretório do Partido Novo foi quem negociou termos de um contrato que depois seria assinado entre a CEMIG e a empresa. Então, esse aparelhamento que mistura o partido político com seus interesses, o governador com a CEMIG pagando a conta, era uma situação absurda. E só mesmo a força de uma comissão parlamentar de inquérito teria condições de investigar o que agora toda a população mineira tem acesso às informações. Esse aparelhamento, a definição de contrato bilionário sem licitação, a direção da CEMIG indica a sua própria empresa, o diretor da CEMIG indica a sua própria empresa para ser contratada, indica a empresa de secretário, de ex-secretário de Estado do governo Zema, dirigente do Partido Novo, indica e determina a contratação. E foi o próprio dirigente do Partido Novo que definiu o perfil e a contratação do atual presidente da CEMIG. Então, essa situação de aparelhamento e de utilização de uma estatal importantíssima para o Estado, para fins privados e partidários, nós já estamos comprovando com os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. O que nós queremos é que nós tenhamos uma CEMIG forte, estatal e que sirva aos interesses da população mineira. CEMIG não é para servir a interesse de partido político do governador, não é para servir interesse dos amigos do governador ou do partido do governador e nem é para fazer contratações bilionárias, sem concorrência, sem competição, de modo que uma contratação bilionária, como foi o caso da IBM, que foi a nossa última discussão na CPI, pode subcontratar, também sem licitação e por critérios subjetivos. Então, eu finalizo deixando também esse alerta em relação aos trabalhos da CPI da CEMIG. Nós queremos a CPI forte, estatal e a serviço dos mineiros. E não queremos regime de recuperação fiscal em Minas Gerais, pela nossa soberania, pelos serviços públicos de qualidade e em defesa da população mineira. Nada disso é minúsculo, como tenta parecer o governador do Estado.